Gênesis 24. Amém? Acharam? 24, 36. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu a ele tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu Senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ela me disse: o Senhor, cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a sua jornada, para que na minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento, quando fores à minha família, se não te derem. Desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e bendisse ao Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do seu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-me saber, se não, declarai-me para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o Senhor de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro, de prata, vestidos, e deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua irmã. Depois comeram e beberam ele, os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permite que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a irmã da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-las pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã,
sê tu a mãe de milhares e milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os cavalos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho de Beer-Lahai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor? Respondeu. É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém? Vamos ler aqui também em 25. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Nós vemos aqui a importância que é dada à esposa. Eles estavam numa terra distante. E Sara, antes de morrer, pediu que fosse trazer a mulher para Isaque, lá da sua parentela. Nós vimos que foi um propósito, um projeto de Deus, buscar Rebeca. E o servo foi, e quando ela se dirigiu, o propósito que ele tinha orado, aquela mulher que vier e der água para mim beber, e tirar e der para os camelos, essa será a esposa. Essa será a escolhida, será a mulher que Deus preparou para Isaque. Em Isaque havia a promessa. Deus prometeu a Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu. A sua posteridade será, assim como você vê as estrelas do céu, será a tua posteridade. E nós vimos o propósito de Deus direcionado, e essa promessa está em Isaque. Mas Deus, quando direciona, que ela diz: o meu Deus, cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família, da casa de meu pai, tomes esposa para meu filho. Foi plano de Deus, foi projeto de Deus a Rebeca. Mas Rebeca era estéril. Tudo estava certo. Tudo era dentro do propósito. Tudo decorrendo da melhor forma possível. Projeto de Deus. Mas e a promessa? E a herança da descendência? Aqui, Isaque estava com 40 anos, quando a Rebeca veio ao encontro. Quando ela veio e quando eles se casaram. Mas nós vemos que Isaque orou porque sua mulher era estéril. E Deus concedeu um filho a eles. E milhares. Mas só depois de 20 anos, quando Rebeca foi concebida, concedeu o filho, Isaque tinha 60 anos. E eu quero falar com todos vocês, igreja. A promessa de Deus, ela se cumpre. Tudo está dentro do projeto. Talvez você
tenha orado, buscado, durante 1 ano, 2 anos, buscando a resposta. Mas a perseverança é que te dará a vitória. Não é porque foi plano de Deus. Não é porque Rebeca não era ela. Deus escolheu Rebeca. Deus é que projetou toda aquela ida, aquela busca da esposa ideal para Isaac. Mas Isaac não desistiu. Isaac guardou no coração a promessa. O que é mais importante para nós cristãos é receber a promessa de Deus e guardar no nosso coração para perseverarmos em oração até que você veja cumprido. Deus havia se enganado? Não. Mas nós vimos que Isaac orou porque a esposa era Israel. Só depois de 20 anos é que Rebeca concebeu. E ela concebeu 2 filhos gêmeos. 2. E diz assim, no seu ventre sairá 2 povos, 2 nações. Como o propósito de Deus é tão importante. Como o propósito de Deus na nossa vida, ele vai se cumprir. Às vezes você diz, eu faço tudo certo, eu oro, eu estou na presença de Deus, eu orei, Deus realizou todas as coisas e a promessa. Não desista da promessa de Deus facilmente. Tem pessoas que oram alguns meses e logo desanima. Oram por pouco tempo, logo desiste. Nós vemos que Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Havia uma promessa de posteridade, assim como as estrelas do céu, havia herança. Mas agora Deus prepara. Senhor, o Senhor prometeu e me entrega uma mulher estéril para que ele pudesse orar. Porque não olha as circunstâncias. Os teus olhos têm que ser firmados na promessa daquele que cumpriu e que jamais falhará. Daquele que prometeu e se cumprirá em nossa vida. Muitas vezes Deus nos faz uma aliança e nos dá uma promessa tão importante. E as coisas a partir daquele momento começam a mudar tudo. Começa a ir tudo contrário à direção, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós ouvimos. Sara, antes de morrer, ela diz, não pegue mulher daqui. Vai buscar no meio da minha parentela. Deus te mostrará. O Senhor, o anjo do Senhor te guiará. Então é importante é que Deus faz conosco assim como Ele fez. Deus prometeu libertar um povo. E quando a promessa foi, e quando o povo clamou, Moisés foi para o deserto, levado para o deserto, ficou 40 anos. E o povo esperou por 40 anos, mas foram libertos. Você tem esperado? Você tem perseverado na oração? Você tem buscado ao Senhor no propósito que Ele te chamou? Quando Deus nos chama, Ele faz uma aliança conosco. Ele tem um projeto para a nossa vida. Não desista do teu projeto. Você recebeu um chamado no passado. E diz, olha, eu tenho um chamado. Talvez de pregador. Sou missionário, vou para a África.
Sou missionário. Passou alguns anos, você não pode dizer, eu não tenho chamado. Você não pode se esquecer da promessa. Você não pode deixar de lado aquilo que Deus fala conosco. Porque não é que Deus fala hoje e ele se cumpre amanhã. Agora, não. O tempo é de Deus. Nós temos uma promessa com Deus. Podemos passar o que passar, mas jamais nós desistimos. Passou 1 ano, 2 anos. Olha, e agora? Não desista do teu chamado, porque ele é fiel em cumprir. Perseverança em orar. As pessoas muitas vezes dizem assim, já orei. Não, amados. A perseverança nos faz andar altaneiramente e alcançar a promessa que já é nossa. A visão é algo que impede a promessa chegar a nós. Visão. Deus prometeu e nós hoje vivemos essa promessa. Nós somos aquele povo que Deus disse, milhares e milhares. Nós somos herança em Jesus. Vamos abrir aí para você ver. Gálatas 3. Em Jesus Cristo, ele nos concedeu. E essa promessa chegou a nós. Vamos abrir Gálatas 3, 6. Diz assim. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão bem abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela fé ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. No versículo 13, nós vimos que, no versículo 13, ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão chegou a nós, a descendência, Jesus, através de Jesus. Nós podemos dizer que somos filhos de Abraão. Viemos porque somos gentios? Sim, mas em Jesus Cristo ele nos alcançou. Então você tem que viver a promessa de Deus dada desde no tempo de Abraão. Que ele é fiel para cumprir. Nós não podemos desistir. Não desista do teu chamado. Não largue de lado o teu chamado. Não deixe esquecer aquilo que Deus fala contigo. Aquilo que Deus lança como promessa na tua vida. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da glória, diz o Senhor. Ser fiel porque vai se cumprir. Muitos planos, muitos projetos, muitas coisas surgem na vida do cristão para mesmo tirá-lo da promessa, para impedir a promessa de alcançá-lo. Na vida de Isaac, o que surgiu? Uma esposa estéril.
Mas, Senhor, nós não lemos aqui ele dizendo isso. Senhor, o Senhor mandou uma esposa para mim e ela veio. O Senhor me enviou uma esposa estéril. E a promessa? Ora, Isaac. Ora, Isaac. Tem a tua parte. Ore. E a promessa virá e te alcançará. Ore, igreja. Busque a tua promessa. Busque o teu chamado. Busque aquilo que Deus te prometeu. Não desista. Mas os seus olhos têm que estar colocados diante do projeto de Deus na tua vida. O que Deus prometeu a você, Ele há de cumprir. Porque Ele é fiel para cumprir. Muitas vezes as pessoas estão certinhas, orando, abençoadas. Isaac estava ou não estava? Era ungido de Deus, escolhido por Deus, não é? Tudo normal, mas veio algo para impedir a promessa da posteridade que Deus prometeu a Abraão quando ele estava lá naquela terra. Sai da tua tenda e olha as estrelas. Te abençoarei. Essa promessa de Abraão chegou a nós por Jesus. Leia. Busque para você ver. Por isso, Deus nos concede todas as coisas. Somos mais que vencedores. Ele nos fez assentar acima de principados e potestades. Nós temos autoridade sobre principados e potestades. Mas você precisa orar. Você precisa ir em busca daquilo que Deus já conquistou. Você precisa estender a mão por fé e buscar. Moisés, para cumprir o chamado, demorou 40 anos. Isaac demorou 20. Isaac tinha 60 anos. Se você continuar lendo, aqui você vai ver. Isaac tinha 60 anos quando nasceu Jacó e Esaú. Amém? Você tem algo que Deus te prometeu e que você, às vezes, já até esqueceu. Ou já deixou de lado. Ou já mudou o seu alvo. Deus quer te entregar e quer avivar o teu coração nessa noite. Deus quer firmar contigo a aliança. Aliança de fé. Aliança de perseverar em oração até ver cumprido aquilo que você veio buscar de Deus. Até que se cumpra as promessas de Deus na tua vida. E dia a dia Ele vai nos entregando e nos concedendo.